Se você não descobrir um jeito de você ganhar dinheiro enquanto você dorme, você vai morrer trabalhando. O que é a ação? É a menor fração do capital da empresa. Então, é o veículo pelo qual você consegue se tornar sócio de negócios. Negócios esse que estão listados em bolsa. Então, é isso que é investir em ações. É você comprar ações de empresa e se tornar sócio de alguém. E qualquer pessoa pode fazer isso. Qualquer pessoa pode fazer isso. E existem várias empresas de muita qualidade, por exemplo, cotadas abaixo de R$10. Então, eu diria que com R$10 você já consegue comprar uma ação. Para você começar bem, você teria que comprar quantas ações? Então, funciona assim. O dividendo ele é pago em função da quantidade de ações possuída. Se a empresa paga R$1 de dividendo, ou seja, distribuição do lucro, por ação, se você tiver uma ação, você ganha R$1. Você não precisa, obviamente, ter a pressa de fazer isso tudo de uma vez. Você pode diluir isso em diversos aportes, ou seja, investimentos que você faz ao longo do tempo. A primeira coisa que você deveria olhar são setores. Que setores são investimentos interessantes para o futuro, que podem te gerar uma renda com consistência, e que setores você deveria passar longe. Não porque são setores ruins para a economia, nem nada, mas que como investimento previdenciário, eles podem ter uma dificuldade de distribuir dividendo. Como, por exemplo, setores cíclicos. Setor cíclico tem alguns momentos que ele está muito bem, está surfando uma onda que a commodity está lá em cima, etc. Consegue gerar caixa, consegue pagar dividendo. De repente, a China tem alguma coisa. Exatamente. Então, você passa alguns anos sem ver a cor do dividendo no teu bolso. Entendi. Por outro lado, tem outros setores mais maduros, de comportamento mais previsível. É o arroz com feijão da bolsa, assim, vamos dizer. E você consegue ter uma previsibilidade nesse recebimento de dividendos. É isso que a gente busca. Entendi. Então, como que funciona esses setores mais previsíveis? Eles têm perenidade. O que é isso? Quando a bolsa tá super em alta, eles estão lá e sobem devagar e sempre. Quando tá tudo um caos, elas costumam ser mais resilientes. Porque em momentos de crise, qual conta você vai preferir pagar? Você vai preferir ficar sem luz na sua casa, certo? Ou comprar uma roupa nova, um carro novo, alguma coisa do tipo. Você vai priorizar a luz, lógico, óbvio. Então a inadimplência é muito menor. Você tem a correção da inflação. Se queira ou não, você não consegue ligar para reclamar. Não, e é um bagulho que você não vive sem, né? Você não tem jeito. Você não vive sem, exatamente. Entendeu? Então, são tipos de empresas extremamente perenes que conseguem ter margem suficiente, ou seja, por corrigir a inflação, elas conseguem reinvestir em si mesmas, certo? Que é necessário. E distribuir dividendos e remunerar muito bem o seu sócio. A gente chama de setores BEST, né? Banco, energia, saneamento, seguro e telecom. Best. Todos eles têm uma característica que é o que a Luísa falou. A gente tem... Mas pelo visto, o melhor é energia elétrica. Energia é o mais... De boinha. Ele tem uma resiliência muito forte porque ele tem resultados constantes há muitas décadas. Mas, obviamente, existem empresas dentro desses setores que você tem que avaliar. Não é sair comprando de qualquer forma. Então, você avalia um histórico de dividendos. Vê como... Uma coisa que acho que é bem legal você avaliar é como essas empresas se comportaram em períodos de crise. Como a pandemia. Quem é que pagou dividendos mesmo na pandemia? Você vai chegar em setor elétrico. As pessoas, elas demonizam as ações, mas para pensar. Você acorda, você vai no banheiro, você tá usando, sei lá, Sabesp, você tá usando Sanepar. Você liga a luz, você tá usando Transmissão Paulista, CPFE, outras empresas. Você usa tudo que você vai abastecer seu carro, você tá cercado das ações, né? Então, por que não ser sócio delas, né? A Bolsa permite isso. É muito legal você ter uma boa idade, a terceira idade. Não precisa ser rico, mas com uma segurança, né? Sim. Com certeza. E as ações, pelo que eu ando olhando, é a forma mais segura de você pegar um pouco, cara. Não precisa pegar muito, não. Um pouco do seu dinheiro por mês e focar, né? E tranquilidade também, Carioca. Porque o que a gente tá defendendo que as pessoas façam é, uma vez por mês, abrir o home broker, comprar a melhor ação com a melhor oportunidade do momento com o dinheiro que você tem, fechar o home broker, fazer o que você mais gosta de fazer, o que você trabalha pra fazer, trabalhar. O que enriqueceu o Barça foi trabalho. Então a gente não tá defendendo que você faça, para tudo que você tá fazendo, invista só em ações, sai do emprego. Não, é tranquilidade. Sim. Então, fez isso no final do mês, você separou uma reserva de emergência para você, caso saia alguma coisa do controle,
pega uma outra parte, compra boas empresas que pagam bons dividendos a bons preços, faça isso no mês que vem, no mês que vem, no mês que vem, pro resto da vida. Aí a gente fala pro resto da vida, quando vai desfrutar do dinheiro, vai ter um momento que o dividendo vai ser tão grande, a gente falou isso no nosso workshop, que você vai ter dinheiro para desfrutar da sua vida, ainda vai sobrar para que você continue investindo, fazendo um movimento de bola de neve. É isso que o Barsi faz até hoje com mais de 30 anos. Não é na velhice, não é na velhice, vem bem antes. Totalmente. A gente separou, fez alguns estudos, esse não foi o único, né? Esse a gente usou uma empresa que era do setor de seguro, passando em premissas básicas de preço que a gente considerou antes do estudo, e a gente propõe que a pessoa coloque R$1.000 por mês, mas é claro, tem gente que vai falar, eu não tenho R$1.000, não tem problema. Corta um zero e vai no 100. Ah, não tenho 100, corta um zero e vai no 10. Vai até não ter mais nada, aí não tem jeito. Mas assim, você tem os R$1.000, então a gente propõe que você compre desde que esteja passando nas premissas, todos os meses, num dia específico. Abriu, é o que eu acabei de falar. Abriu o home broker, um dia, comprou se tiver abaixo do preço, mês seguinte você faz a mesma coisa, mais o dividendo que você vai receber. Tem empresas que pagam mensalmente, semestralmente, anualmente, nesse caso é de forma semestral. Então a gente fez um estudo onde a gente colocava R$1.000, 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 R$1.000 mais dividendo. Todo mêsinho. Mais o dividendo. E foi fazendo esse aporte constante. Algumas vezes ela pagava um pouquinho antes de 6 meses o dividendo, R$1.000 mais dividendos, sempre juntando e acumulando mais ações. Ao final de 5 anos, você colocava os R$1.000 e você tinha mais R$1.000 para colocar de dividendo. Então assim, o seu aporte ele já foi pago, a empresa te deu mais 1.000. É mais ou menos isso. E o interessante é que se você continua fazendo isso ad eterno, vai ter uma hora que você está colocando 1.000 e tá vindo 5 mil, 10 mil, 20 mil. Até que você não precise mais tirar do seu bolso. Perfeito. A própria empresa paga para você reinvestir. Qual que é a melhor hora para você comprar ações? É quando tá todo mundo querendo vender. Quando que é a melhor hora para você comprar um carro? É quando tá todo mundo querendo vender. Pois é. O preço vai cair. Ações é a mesma coisa. Como a gente quer ser comprador de ações pro resto da vida, a gente sabe que a gente vai ter momentos de pânico. Então, o que você vai fazendo? Você vai fazendo isso que o Fabião acabou de falar, esses aportes menores, talvez, de forma regular, que é muito importante. E aí o teu foco, ele tá muito mais em saber quanto que tá cotada a ação, quanto que você tá comprando, ou seja, qual que é a posição de ações que você tem, o número de ações, e quanto você tá recebendo de dividendo. A cotação, ela é circunstancial, o Barsi gosta de dizer, né? Então, como que vai ser o teu retorno? Você vai ter o retorno em dividendos e na valorização do papel. Só que a valorização, ela é muito mais uma consequência do que o objetivo final, entendeu? Então você vai olhar muito mais para a tua renda e comprar barato boas empresas. Reinvestindo, constância, etc. Deu uma dor de barriga de mercado generalizada, aí você tem aquele caixa lá, que nos meses que estava um pouquinho caro, você deixou lá de canto, e aí que o jacaré fecha a boca. Pelo que vocês falam, a bolsa é a salvação do mundo. E não é a única forma de investimento. É a forma que a gente conhece, que a gente aplica no dia a dia, e que o Barsi vem fazendo há mais de 50 anos, e que deu certo. Então assim, fala, existe outra forma que vai te deixar mais rico? Acho que existem várias. O que a gente fala é uma forma, é tentar abrir o olho do brasileiro, cara, que é uma coisa difícil pra caramba. De falar, olha, o Brasil é um país que a gente fala mal pra caramba, mas que tem empresas boas pra caramba também. Você pega uma Vale, eu não tô nem falando de empresas que entram na nossa estratégia, mas empresas de qualidade de nível global, assim, uma Vale, uma Klabin, uma Suzano, uma Eletrobras, que é a maior empresa de energia da América Latina. Tem muita coisa boa aqui. Cara, dos 10 maiores bancos do mundo, 4 são brasileiros. O sistema bancário brasileiro super avançado, exatamente. Então, por que não se aliar a esse banqueiro ou a esse industrial? O Barsi fala uma coisa que para mim é muito bacana. Ele escolheu lá atrás, ao invés de ser um grande dono de pequenos negócios, se tornar um pequeno dono de grandes negócios. E aí o dono, o controlador, recebe o dividendo, que é assim que ele alimenta a família dele, sustenta várias gerações, e ele, como pequeno investidor, entra na carona e recebe também. Qual a diferença do fundo imobiliário para ações? Por que você gosta mais de ações? Eu acho que a gente pode falar algumas, assim, né? O setor imobiliário é um setor que, por natureza, a gente não gosta, pro investimento previdenciário. Ele tem uma característica cíclica, ele tem a questão da vacância, que muitas vezes pesa bastante para quem quer receber aluguel e tal. E então, assim, quando você compara o que está por baixo, o que está de trás de um fundo imobiliário com uma empresa, a empresa, na nossa visão, ela oferece perspectivas de longo prazo
dependendo da empresa, obviamente, muito mais interessantes. Então, uma empresa, ela é formada por vários colaboradores ali, tem uma cultura, tem projetos que ela vai implementar ao longo dos anos, vai calcular retornos para esses projetos e vai aprovar projetos que podem ser vencedores e transformar ela na líder do setor, acessar novos mercados, enfim. Então, você tem uma possibilidade a longo prazo que muitas vezes um fundo que tem um portfólio de imóveis embaixo dele não poderia te oferecer. Então, eu prefiro 1000 vezes ser sócio de uma Klabin que está permanentemente olhando oportunidades de crescimento, se tornando a maior produtora de celulose de um determinado tipo no mundo, exporta para tudo quanto é lugar, não sei o quê, do que investir em imóvel. Então, investindo em Klabin, eu tenho uma possibilidade de valorização a longo prazo do meu dividendo, e enquanto essa valorização não chega, comprando e recebendo dividendos. Como é que o cara pode começar a investir em ações? Você vai precisar de uma conta numa corretora, que é a forma de você transacionar ações. E eu acho importante também esse negócio de dar o primeiro passo, comprar a primeira ação, sabe? Você vai... Porque o que acontece, né? A gente fala muito da teoria nos nossos cursos. O AGF+, ele ajuda na prática, no dia a dia. Mas, cara, depende da pessoa dar o primeiro passo. Você vai ter que comprar a primeira ação para começar a acompanhar, entender e tal. Para você comprar a primeira ação, você vai ter que ir atrás de empresas, obviamente. Então, hoje, e isso é uma coisa que facilitou demais, você acessa tudo quanto é conteúdo em qualquer lugar. Então, qualquer você entra celular, no site, você consegue... Site de relação com investidores das empresas, você tem vídeo institucional, você tem visita à fábrica, você não vai ser dono de uma ação específica e amanhã vai estar sendo dono de outra, não. Você vai estar sendo dono de um negócio que você conhece. Quem tem uma ação já é um pequeno dono do negócio. Então, começando, conheceu a empresa, compra uma ação, vai começar a entender a dinâmica do dividendo, vai pingar na tua conta, você vai achar pouco no começo, pega esse dividendo, reinveste ou na mesma empresa ou em alguma outra, e assim vai indo. A chance de você perder ou ganhar dinheiro na bolsa em 3 meses, 1 ano ou 2 anos é a mesma. 50-50. Conforme você vai evoluindo, 5 anos, esse número já joga mais a favor do ganho. Você tá ali num 60-40. Em 20 anos, a chance de você ganhar na bolsa é de 99%. Só que quem quer ficar rico em 20 anos? Se o cara não tiver essa puta paciência de Jó, o nego não aguenta, né? Mas tudo que vale a pena na vida, cara, é um hábito. Mas hoje em dia com a internet, o cara acha que ele vai abrir um canal do YouTube e vai ficar milionário em 2 meses, né? Pois é, mas é aí que tá. É a diferença entre você ter a renda ativa e a renda passiva. A renda ativa é como Warren Buffett diz. Se você não descobrir um jeito de você ganhar dinheiro enquanto você dorme, você vai morrer trabalhando. Então é basicamente isso. Você precisa ter uma paciência de pelo menos aguardar ali 2, 3 anos, você começa a ver começar a bola sentir o do drama. Exatamente. Começar a sentir esse efeito financeiro no bolso. Entendi. E aí dá uma animada. O pessoal fala de bola de neve, mas não tem bola de neve se você não deixar nevar, porra. É você comprar aos poucos, até que você tenha uma quantidade de ações, uma robustez na sua carteira que te dê suporte suficiente pra você receber 3, 4, 5 de bancos. Eu tenho na minha carteira Santander, uma das minhas maiores posições. Em seguros, eu gosto muito de BB Seguridade, que é uma empresa muito, muito forte no agro. Né, domina os seguros rurais. Em energia, eu gosto muito de AS Brasil. O Barça tem muita Auren também, foi uma empresa que ele comprou bastante. São 2 empresas do segmento de geração. Taesa, acho que é uma excelente empresa pra você começar a estudar. É o segmento de transmissão, acho que desses é o mais perene possível, porque a função da transmissora é levar a energia do ponto A, que é da geradora, até a distribuidora, ponto final. Ela não depende de consumidor final. O único trabalho dela é deixar o dono da torre. O dono da torre, exatamente. É cuidar de torre, exatamente. E uma outra que é fora do BEST, que é uma exceção, é a Klabin, cara. A gente é muito fã da Klabin.